Salve galera, aqui o fino da bola, o fino das copas, hoje para falar da história da Copa do Mundo de 1966. A Copa do Mundo que foi realizada na Inglaterra, no Reino Unido, o país que teoricamente inventou o futebol. A Copa do Mundo FIFA de 1966 foi a 8ª edição da Copa do Mundo de futebol que ocorreu entre 11 de julho até 30 de julho. O evento foi sediado na Inglaterra, tendo com partidas realizadas nas cidades de Birmingham, Liverpool, Londres, Manchester, Middlesbrough, Sheffield e Sunderland. 16 seleções nacionais foram qualificadas para participar desta edição do campeonato, sendo 10 delas europeias. Inglaterra, Itália, Alemanha Ocidental, Hungria, Suíça e Portugal, França, União Soviética, Bulgária e Espanha. 5 das Américas, Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e México. E a asiática, Coreia do Norte. Quebrando ali aquele... as últimas Copas só tinham europeus e seleções das Américas. 89 gols foram marcados em 32 partidas, uma média de 2,78 por jogo. Inglaterra campeã, Alemanha Ocidental vice. Portugal, terceiro lugar, a melhor Copa da seleção portuguesa na história das Copas. Portugal de Eusébio, chegou muito perto da final. A União Soviética chegou em quarto também com uma grande seleção. O Eusébio foi artilheiro com 9 gols, um dos maiores artilheiros de Copas, de uma só edição. Melhor defesa, a Inglaterra, nenhum gol na fase inicial. Melhor ataque, Portugal, na fase inicial com 9 gols. Maior goleada, Alemanha 5-0 na Suíça. Público de 1.635 pessoas, média de 51 mil pessoas por partida. Melhor jogador, Bob Charlton, da Inglaterra. Melhor jogador jovem, o tal de Franz Beckenbauer, da Alemanha. Já ouviram falar? As seleções da Coreia do Norte e de Portugal fizeram sua primeira participação em Copas. A edição teve 2 grandes goleadas, ambas feitas pela Alemanha Ocidental, 5-0 na Suíça e 4-0 no Uruguai. A Copa contou com grandes jogadores como Bob Moore, Gordon Banks, goleirão da Inglaterra, que fez aquela defesa até então, a maior defesa da história das Copas, que agora para mim a maior é a do goleiro da Argentina, né? Dibu Martínez pegou aquela bola no último minuto da prorrogação, mas aquela defesa de Banks, com a cabeçada do Pelé, uma roupa pro chão, é monstro. Eusébio, de Portugal, e Lev Yashin, também lenda da União Soviética, um goleiraço soviético. A Inglaterra foi escolhida como anfitriã pela FIFA em agosto de 1960 para celebrar o centenário da The Football Association, que realiza a Premier League, a mais antiga associação de futebol do mundo. E a escolha foi em 1963. Uma revelação da Copa foi a seleção de Portugal, que, comandada pelo atacante Eusébio, realizou uma performance invicta na fase de grupos, bateu a Coreia do Norte nas quartas de final e nas semifinais, numa partida que os coreanos abriram 3-0 e a seleção portuguesa, com 4 gols de Eusébio, o Pantera Negra, virou para 5-3. Foram derrotados pelos donos da casa, os ingleses, na semifinal, né? E na disputa do terceiro lugar venceram a União Soviética, equipe que se mostrava forte todo o campeonato. A final foi disputada pela Inglaterra, que havia eliminado Portugal e a Argentina, e a Alemanha, que eliminaram a União Soviética e o Uruguai. A partida realizada no dia 30 de julho, às 13 horas, no estádio de Wembley, o antigo, com um público estimado em 98 mil pessoas, até então o maior público de uma final de Copa. A Inglaterra jogou de vermelho, com a camisa vermelha, e ganhou de uma forma meio sinistra, um apito meio amigo. O árbitro suíço Godfried Dienst, no primeiro tempo, terminou empatado em 1-1. Ao final dos 90 minutos, o placar era de 2-2. No minuto 98, Hurst marcou novamente, entretanto seu chute bateu na travessão, quicou exatamente sobre a linha, e desde então se debate se a bola entrou ou não entrou, o que faria uma grande diferença, uma vez que se o placar permanecesse empatado, a Alemanha Ocidental talvez não permitisse o mesmo espaço a Hurst. A partida fechou com o terceiro gol deste, selando o primeiro título inglês em Copas do Mundo, tornando-se a primeira sede a vencer o torneio desde que a Itália venceu em 34. Só lembrando que Hurst foi o primeiro e único até então jogador a fazer 3 gols numa final de Copa. Agora, Mbappé fez 3 também na final contra a Argentina, certo? A Copa de 66 causou discordâncias, antes mesmo que a bola fosse chutada no primeiro jogo. 16 seleções de nações africanas boicotaram o torneio em protesto contra uma resolução da FIFA de 1964, demandando que o vencedor da zona africana enfrentasse o vencedor da zona asiática ou da zona oceânica para se classificar à fase final. Os africanos acreditavam que vencer sua zona deveria bastar por si só para ter um lugar na Copa do Mundo. Mesmo com a ausência dos africanos, se estabeleceu mais um recorde de inscrições para as eliminatórias, com 70 nações competindo. Depois de toda decisão e discussão, a FIFA determinou que 10 times da Europa se classificariam, junto com 4 da América do Sul, 1 da Ásia, 1 da América do Norte, Central e Caribe. Para variar, foi o México. Sorteio realizado no Royal Garden Hotel
em Londres, no dia 6 de janeiro de 66. Os cabeças de chave foram Alemanha, Brasil, Inglaterra e Itália. Copa de 66, teve aquela história bem comum do cachorro chamado Pickles. Antes do torneio, a taça de Rimet foi roubada de uma vitrine da exposição de Center Hall de Westminster, em Londres, junto a uma exposição filatélica de selos. Uma caçada nacional pela taça foi instaurada e ela foi descoberta enrolada em um jornal quando um cão farejou alguns arbustos em Londres. A Federação Association, né, da Inglaterra mandou que se fizesse uma réplica, no caso que não encontrasse a original a tempo. Essa réplica está exposta no National Football Museum na Inglaterra. O formato do certame se manteve o mesmo da Copa anterior. Só lembrando, essa taça sumiu e o cachorro achou. Só que a de 70 que o Brasil ganhou, o ladrão roubou e nunca mais ninguém recuperou. Coisas do Brasil, né? O Brasil que levou em definitivo a Gilles Rimet não tem a original do Gilles Rimet porque ela foi roubada e o ouro derretido. Ainda que a Copa tenha conseguido grandes públicos, a competição foi marcada por ter poucos gols. Isso ocorreu porque as equipes começaram a jogar de maneira muito mais tática e defensiva do que técnica. Isso foi exemplificado pela Inglaterra de Alf Hansen, que terminou em primeiro lugar no grupo 1, com apenas 4 gols marcados e nenhum sofrido. O Uruguai foi o segundo classificado do grupo, eliminando México e França. Todas as partidas desse grupo foram disputadas no Wembley Stadium, exceto pela partida entre França e Uruguai, que foi jogada no White City Stadium. No grupo 2, a Alemanha Ocidental e a Argentina se classificaram com felicidade e facilidade, ambos com 5 pontos. A Espanha fez 2 e a Suíça deixou a competição pela segunda vez seguida em Copas do Mundo, perdendo todas as Copas. Sempre a Suíça. No noroeste da Inglaterra, o Old Trafford e o Goodison Park serviram de sedes para o grupo 3, onde o Brasil, campeão da Copa anterior, seria eliminado por Portugal e Hungria. A Bulgária também seria eliminada. O Brasil foi derrotado por húngaros e portugueses em partidas controversas, apitadas por 2 juízes ingleses, que decidiram ignorar uma grande quantidade de faltas dos brasileiros. Portugal chegava à fase final de uma Copa pela primeira vez, jogou muito bem. A seleção lusa venceu as 3 partidas da fase de grupos com belas atuações do prodigioso Eusébio, que foi artilheiro com 9 gols. O Brasil lutava para ser tricampeão seguido, 58, 62 e 76. Nunca aconteceu isso na história das Copas. Mas deram uma ajudinha para a Inglaterra desde o começo. E você vê que as arbitragens aí foram coniventes. Os caras sentaram a madeira no Pelé, que teve que sair da Copa machucado, e em outros jogadores. O grupo 4 teve a maior surpresa da competição quando a Coreia do Norte bateu a Squadra Azzurra, a Itália, por 1-0 e se classificou junto com a União Soviética. Itália e Chile foram eliminados. Nas quartas de final, a Alemanha Ocidental bateu o Uruguai por 4-0 numa partida em que o árbitro inglês Jim Faney expulsou dois uruguaios, Horácio Trouche e Héctor Silva. A Coreia do Norte esboçava goleada semelhante contra Portugal, pois em 22 minutos de jogo já estava ganhando por 3-0, o que deixou os portugueses atordoados. Os ingleses que estavam nas arquibancadas assistiam e gostavam do placar. Coube ao Pantera Negra Eusébio marcar 4 gols, José Augusto marcaria o 5º, numa grande virada da equipe portuguesa, uma das maiores viradas da história dos mundiais. Nos outros jogos, a União Soviética do lendário Lev Yashin, o Aranha Negra, bateu a Hungria por 2-1. E na outra partida, entre Argentina e Inglaterra, sempre foi um clássico de futebol mundial em Copas, fora a Guerra das Malvinas. E nessa Copa não poderia ser diferente. Houve apenas um gol que seria dos ingleses, marcado por Geoff Hurst. Foi mais um jogo marcado por controvérsia arbitral. Antônio Ratin se tornou o primeiro jogador a ser expulso numa partida de seleções em Wembley. O árbitro alemão Rudolf Kreitlein expulsou Ratin por disciplina e por olhar em seu rosto, mesmo não entendendo espanhol. Ratin, primeiramente, se recusou a sair de campo e acabou sendo escoltado por vários policiais. Com os resultados das quartas, as 4 equipes restantes eram todas europeias. Uma semifinal de Eurocopa. Ambas semifinais terminaram em 2-1. Franz Beckenbauer marcou o tento que deu a vitória para a Alemanha Central contra a União Soviética, enquanto Bob Charlton marcou os 2 gols da vitória inglesa sobre Portugal. Outro placar de 2-1 ocorreria na decisão do terceiro lugar, com a vitória dos nossos irmãos lusos sobre os soviéticos. A final se realizou no Wembley Stadium, com cerca de 98 mil pessoas presentes. Após 12 minutos de jogo, Helmut Haller colocou a Alemanha na frente, mas Geoff Hurst empatou o jogo 4 minutos depois. Martin Peters virou o jogo em favor dos ingleses. Com 1 minuto para o final da partida, uma falta marcada a favor dos alemães, a bola foi lançada na área e o Wolfgang Weber conseguiu tocar e levar o jogo a um novo empate, enquanto os ingleses reclamavam de um possível toque de mão. Ao final dos 90 minutos, o placar era de 2-2, então vamos para a prorrogação, a primeira final de história que foi para uma prorrogação. No minuto 98, aos 8 minutos da prorrogação, Hurst marcou novamente aquela bola histórica em que seu chute bateu na travessão, quicou em cima da linha. Todos viram até hoje, a gente vê que a bola não entrou. E Inglaterra 3-2.
Este gol polêmico serviu de plano de fundo para uma situação ligeiramente contrária quando na Copa de 2010, quando a Inglaterra marcou um gol contra o mesmo adversário e com uma bola avançou cerca de 33 centímetros para depois da linha, sendo que o juiz invalidou. Mas não foi uma final, né? Então não pode se dizer que foi assim, teve um gostinho de vingança, de revanche. Tá passando sorvete, mamãe eu quero agora na rua, o famoso mamãe eu quero sorvete. Vai passar aí no vídeo, viu? Não tem jeito. Filho, fecha o vídeo do papai aí, por favor. Imagens de arquivo observadas digitalmente ilustram que o segundo gol de Hurst não cruzou a linha. No último minuto, Hurst novamente marcou, passando pelo meio de campo alemão para efetuar seu terceiro gol na partida. O primeiro hat-trick numa história de finais de Copa que só foi batido pelo Mbappé. Ao mesmo tempo, a torcida invadiu o campo. George Hurst se tornou assim o primeiro jogador a marcar 3 vezes numa final. A descrição dos momentos finais da partida pelo comentarista da BBC de Londres, Kenneth Wolstenholme, entrou para a história. Some people were in the pitch. They think it's all over. Hurst marca o quarto. It's a no. Algumas pessoas estão no campo. Acho que está tudo acabado. Hurst marca. Agora está. A seleção inglesa recebeu a recuperada taxa de Rimet das mãos da rainha. E a gente vai ver o gol aí agora. Ó. O polêmico gol. Mascote da Copa. Pela primeira vez teve um mascote. A Copa do Mundo foi o Willy, que era um leão típico do Reino Unido, vestindo uma camisa com a Union Flag, escrita com as letras World Cup. Olha lá, a Alemanha empatou. Tá? Olha o gol do Hurst. Ela não entrou. Olha lá. Belo chute. Agora o quarto gol. E o título da Inglaterra. Certo? Fase final, a gente vai passar para vocês aqui, ó. Bom. Fase final. Eu quero ver a classificação final. As premiações. A Inglaterra campeã. Eusébio, artilheiro, com 9 gols. Helmut Haller, vice-artilheiro da Alemanha, com 6 gols. Aqui tem todos os artilheiros. Classificação final. Inglaterra e Alemanha. Portugal e União Soviética. Argentina em quinto. Hungria sexto. Uruguai sétimo. Coreia do Norte em oitavo. Itália, Espanha, Brasil em 11º, uma das piores campanhas do Brasil em Copas. Chile, México, Chile, França, Bulgária e a Suíça, para variar, na lanterna da Copa. Bom, aqui tem os grupos, curiosidades. Esta foi até agora a única edição da Copa do Mundo cuja a final aconteceu em um sábado, não sabia disso. Este Mundial foi transmitido ao vivo pela televisão para 20 países europeus através da Festival Eurovisão da Canção. O México desejava a transmissão do evento ao vivo, mas com dificuldades das transmissões via satélite entre continentes. Não havia transmissões via satélite para todo mundo, ainda só ficou para a Europa. Uma equipe da Televisa, a principal emissora de televisão do México, com 100 profissionais, esteve em visita nos estúdios da BBC Britânica para fazer um estágio de aprendizado justamente neste período, pois 4 anos depois o México realizaria a sua primeira Copa do Mundo. De volta ao país, a equipe mexicana recebeu a preço de custo os tapes dos jogos. O goleiro mexicano Antônio Carvajal quebrou um recorde nesse Mundial. Se tornou nessa edição o jogador que mais disputou Copas, 5 até então, considerando sua estreia em mundiais no Brasil em 50. Ele disputou na Inglaterra seu 5º Mundial. Tal feito nunca foi superado, apenas foi igualado na França pelo líbero Lothar Matthäus, agora já quebrado também por Cristiano Ronaldo de Portugal e Lionel Messi da Argentina e mais alguns outros aí que eu não estou lembrado agora. E em 2014 pelo italiano Gianluigi Buffon, o goleiro italiano, e o zagueiro Rafa Marques também do México. Contra as regras estabelecidas, Portugal foi obrigado a deixar Liverpool na véspera da semifinal para ir jogar no Wembley, em Londres, quando deveria ser a seleção inglesa a deslocar-se para Liverpool. Essa edição do Mundial passou para a história como o Campeonato Mundial da Violência. Essa edição anterior disputada no Chile teve alguns lampejos de pancadaria abafados pela atitude enérgica da arbitragem. O Mundial de 66 chegou ao absurdo de ter pontapés e pancadaria generalizada mesmo. No país dos hooligans não poderia ser diferente. Antes da Copa, os prognósticos indicavam que somente 3 potências sul-americanas tinham condições de fazer frente às seleções europeias, Brasil, Uruguai e Argentina. Suas eliminações extremamente suspeitas colocaram em xeque a credibilidade do Mundial. Na semi entre a Alemanha Ocidental e na semifinal entre a Alemanha e a União Soviética, que agora é Rússia, o árbitro italiano Concetto Lobello marcava faltas a favor dos alemães e era complacente com as faltas favoráveis aos soviéticos. De tanto apanhar o atacante soviético, Xlenko ficou mancando. Como naquela época não havia substituições, ele teve que ficar fazendo número até os 18 minutos do segundo tempo, quando fez uma falta e chutou o alemão Held, que estava caído sendo expulso. Outra vítima dos alemães sem detalhes foi o centroavante Porcuyan, que passou o dia seguinte cuidando das feridas e hematomas nas canelas.
Na partida inicial entre Inglaterra e Uruguai, em Wembley, o time inglês passou o primeiro tempo todo no ataque, enquanto os uruguaios se defendiam. No intervalo de jogo, enquanto a equipe uruguaia caminhou dos vestiários, saudou Vossa Majestade Rainha Elizabeth II, presente ao campo, metade do time inglês não fez o mesmo. A partida final entre Alemanha e Inglaterra contou com um torcedor inusitado, o pugilista Cassius Clay, Mohamed Ali, e que estava no país para defender o título mundial em uma luta na semana seguinte, aproveitou a oportunidade para assistir a partida junto com um time de seguranças, empresários e assessores. Essa foi a Copa de 66, o primeiro e único título da Inglaterra. A Inglaterra vive sonhando com o bicampeonato. Para mim, merecia até passar da França na última Copa. Tem uma seleção forte e tem uma geração brilhante que tem tudo para ganhar a próxima Copa, nos Estados Unidos, México e Canadá, quem sabe. País que foram os inventores do futebol, os primeiros jogos que a gente tem notícia e registrados foram lá, Inglaterra e Escócia, a Federação Inglesa foi o primeiro campeonato, a Premier League hoje é o melhor campeonato de futebol do mundo, temos que respeitar os ingleses, mas em termos mundiais, a Inglaterra com apenas um título de todos os campeões, eu acho que é a menos, acho que ela só supera a Espanha, mas ela tem muita dificuldade em chegar em fases finais, semifinais principalmente, como foi em 2018, e que perdeu para a Croácia e agora nas quartas, onde parou contra a França. Aí tá novamente os gols da final, essa final. A Alemanha, quando joga pior, ganha, né? Da Holanda e da Hungria. E quando joga melhor, perde para a Inglaterra. Coisas de futebol. Valeu, galera. Esse é o fim da Copa. Canal Museu da Várzea, The English Team.